Recording is on. Muito bem, definitivamente bom dia, tá? Prazer imenso a gente estar de volta aqui na nossa aula, né, de estrutura das demonstrações contábeis, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relatórios, tá? Depois nós vamos falar sobre a atividade aí que vocês têm o prazo para entregar até hoje, tá? Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem estar aí mandando no chat ou abrindo o microfone e estar conversando com a gente, tá? Fazendo aí as perguntas, considerações, tá? Essa aula, basicamente, nós vamos estar explicando sobre a forma dos relatórios. Por quê? Porque a próxima atividade que vocês vão ter, eu já postei aí, tá? Ela vale a partir de amanhã, então amanhã, a partir de amanhã, vocês vão ter aí uma semana para estar me entregando essa atividade 4, que é a última, tá? Que vai ser nada mais do que uma análise de cálculo que vocês fizeram, mas é mais curta, tá, pessoal? É um balanço e uma DRE mais curta, e depois vocês vão finalizar com o relatório, tranquilo? Bom, então vocês podem observar, tá? Vocês podem ver aí, nós temos uma demonstração financeira da Vale, 31 de dezembro de 2009. Isso aqui, como eu falei para vocês, hoje eu vou demonstrar dois relatórios, de empresas reais, tá? Por quê? Porque lá fora vocês podem fazer a análise de balanço através dessas empresas capital aberto, tá? Então nós vamos falar um pouquinho da Vale e depois nós vamos falar sobre a, a demonstração financeira da JA Macedo, tá, pessoal? Então, para quem não conhece, daqui a pouquinho a gente vai explicar, JA Macedo SA, que nada mais é do que a farinha Dona Benta. Então, a gente pegou aí dois relatórios para estar explicando para vocês como que funciona essa análise. Tranquilo? Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui, pessoal, vocês podem ver aí, ó, nós temos uma demonstração, né, financeira da Vale que tem 144 páginas, tá? Então, só para vocês terem ideia o quanto de informações tem nesses relatórios, tá? Então, nós vamos começar a ver aqui algumas informações. Deixa eu só passar novamente ela aqui, que ela não está aparecendo aí as informações, só de capa, né? Deixa eu só atualizar aqui para a gente começar a explicar para vocês como que funciona esse relatório. É claro, pessoal, que vocês vão fazer um relatório bem simplificado para compreender, tá? Não vou cobrar muito de vocês, até porque não, vamos dizer assim, não vai dar muito tempo da gente ficar praticando. E isso nada mais é do que prática, tá? Então, pessoal, como vocês podem ver, a Vale, ela é uma empresa aí de capital aberto, tá? Vocês podem ver aí que trabalha com minérios, né? E é uma empresa que tem um grande faturamento, tá? Então vocês vão ver aí nos relatórios que trata de bilhões, tá, de reais, tá ok? Então aqui, pessoal, se vocês, eu vou até postar depois essa demonstração da Vale para vocês dar uma olhada aí. A gente não vai ver tudo porque é muito grande, mas tira um tempinho para vocês darem uma olhada por completo neste relatório, tá? Então, todo ano a empresa ela disponibiliza uma demonstração, né, um relatório demonstrativo para vocês aí que querem futuramente fazer parte aí dos investidores, tranquilo? Então, que ela trata uma imagem e tal, falando sobre o projeto Grão de Zero para recuperação ambiental de Brumadinho, né, que teve aquela tragédia, e algumas informações adicionais, não só da parte contábil, mas tudo relacionado à empresa, tá? Então tá aqui sobre a questão de ética e transparência, tá? Temos a mensagem do presidente da Vale, tá? Então esse relatório eu vou estar postando no Cigar para vocês verem depois por completo, tranquilo? Então vai ter todas as informações sobre a questão de Brumadinho, que teve aquele problema, né? Indenização individual, coletiva, trabalhista, os pagamentos emergenciais, entre outros, tá? Então, nós temos aqui a questão das informações ambiental, social e governança da Vale, tá? E mais abaixo, tá? Só estou passando aqui rapidamente, pessoal, porque não é o intuito da gente falar sobre um pouquinho da vida, né? Da história da Vale, mas vocês podem depois, basicamente, pegar esse relatório e dar uma olhada mais com tempo, tranquilo? Então, vamos lá para os relatórios. Vocês podem ver que é grande, já traz, né, nas primeiras páginas, é claro, lá na página 20 já traz o relatório, tá, das receitas líquidas de vendas, tá ok? Então, se vocês observarem aqui, é claro que nós vamos ver o ativo, o passivo, tá? Aqui é um resumo, tá, pessoal? Então, pode ver aqui, ó, que tem 2 anos. Então, como que funciona a análise?
é você fazer o comparativo da questão aí de um ano para o outro. Como vocês fizeram em 2 anos, fica bacana a gente fazer um relatório. Mas a atividade 4 que vocês vão fazer vai ser apenas de 2 anos, tá? Então, nós temos um ano base e, posteriormente, o próximo ano para vocês fazer uma análise horizontal e fazer um relatório, tá? Aqui, ó, nós podemos ver, tá? Vocês podem já analisar que nós temos 25.118. Mas aqui não é R$125.118. Por quê, pessoal? Sempre quando vocês olharem relatório, sempre vai vir aqui, ó, milhões. Por quê? Basicamente, eles não vão colocar aqui aquele monte de zero, tá? Então, basicamente, o que acontece? Eles colocam simplificado, como se esse valor, né, de 25 bilhões dividido por 1 milhão, tá? Que daí fica mais fácil a gente compreender, tranquilo? Qualquer pergunta, tá? A Stephanie também já está na aula, e qualquer pergunta podem fazer no chat ou abrir o microfone, tranquilo? Então, hoje é mais explicação dos relatórios, e depois eu vou explicar a atividade 4 para vocês aí, tá? Continuando, pessoal, então, a gente pode ver aqui, ó, tá? Que nós tivemos um lucro líquido, né? Em 2018. Já em 2019, tivemos um prejuízo. Lembre-se, pessoal, toda vez que vocês verem entre parênteses, tá? É como uma conta negativa. Então, nós tivemos um prejuízo de 8 bilhões, tá? Em 2018, tivemos um lucro aí de 26 bilhões, e aqui nós tivemos um prejuízo. E assim a gente vai comentando, tá? Se vocês observarem, o que ocasionou a questão, né, da diminuição do lucro, causando aí o prejuízo? É só a gente olhar as despesas e as receitas, tá? A gente pode ver que de 2018 para 2019, a receita líquida de vendas, ela aumentou, tá? Então, se vocês fizerem uma análise horizontal, vocês vão compreender que aumentou, ó, 134 para 148, aumentou, né? Podemos ver que o custo do produto vendido também aumentou, tá? Mas não foi tanto, tá, pessoal? Se vocês analisar de 81 para 83, então aumentou aí um percentual, né? Não tão grande assim como as receitas. O que ocasionou esse prejuízo, pessoal? Provavelmente foi as despesas, tá? Então, se analisa receita menos despesas, né? Se a receita for maior que as despesas, nós temos um lucro. Se a receita for menor que as despesas, nós temos um prejuízo. Então, analise isso, tá? É aquilo que lá no início eu pedi para vocês verificarem, fazer a classificação em si, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nas despesas. Quais foram as despesas que mais aumentaram? Tá aqui, pessoal, ó. Despesas pré-operacionais, uma das que contribuíram para ter esse prejuízo, ó. Era 984 milhões, foi para 4 bilhões de despesas, tá? Então, basicamente, teve essa participação grande. Também tivemos aqui evento de Brumadinho, ó, em 2018, né? Não tivemos, basicamente, né? Por quê? Porque o acidente foi em 2019, não foi? Acredito que vocês acompanharam pela TV. Então, não tivemos esse evento em Brumadinho, ó, em 2018. Então, era zero. E aqui foi para 28 bilhões. Então, contribuiu basicamente para o prejuízo. Tranquilo? O pessoal que está acompanhando aí, vocês estão entendendo? Estão com dúvidas? A Tainara, a Stephanie, alguma dúvida? Estão conseguindo entender como que a gente faz análise de uma DRE? Depois a gente vai passar para o balanço. Vocês estão conseguindo entender? Podem falar, pessoal, sem vergonha aí, né? Pode escrever no chat se estão entendendo, se não estão entendendo, tá? Que a gente vai tirando a dúvida de vocês. Beleza? Ok? Beleza, né? Então, a Stephanie disse que conseguiu entender, né? Então, pessoal, bom dia para o Flávio aí chegando na aula agora, né? Então, o que acontece? Basicamente, vocês têm que verificar isso. Quando vocês pegarem uma DRE, vocês vão fazer, por isso que vocês fizeram essa análise vertical horizontal aí do balanço da DRE, pessoal, depois nós vamos explicar um pouquinho mais, tá? Sobre essa questão. Por que a gente faz isso? Porque depois que você faz esses cálculos, você faz análise, vocês vão fazer o relatório. É o que vai acontecer, como eu já falei para vocês, na atividade 4, vocês vão fazer um relatório para mim, e em cima na análise que vocês, né, dos cálculos que vocês vão fazer, beleza?
Então, basicamente é isso. Rapidamente, a gente faz isso, depois nós vamos passar para o outro para explicar, tá? Pessoal, tá aqui, ó, balanço patrimonial consolidado, tá? Nós tivemos aqui em 2018 um aumento no ativo circulante, tivemos aqui um aumento no ativo não circulante, tivemos aqui um decréscimo no investimento, tá? Ó, de 12 bilhões, pessoal, foi para 11 bilhões. Provavelmente algo foi vendido, tá? É como se você comprasse uma casa, um carro, você comprou para investir, né? Um investimento, tá ok? É claro que depende do uso, tá, pessoal? Então, basicamente, foi vendido algum bem aí do investimento. Intangível aumentou, tá? E o imobilizado aumentou um pouquinho, ó, de 187 bilhões, né? Pode ver aqui, ó, só explicando novamente para quem chegou agora na aula, sempre vai ter aqui milhões. Então, é como se fosse 1 milhão vezes esse valor, tá, pessoal? Então, isso aqui significa bilhões. 132.745 vezes 1 milhão dá 1 bilhão. Mas todos os balanços DREs, quando passam, né, valores de bilhões, automaticamente eles reduzem. Ó, aqui é em milhões. Então, é só você multiplicar, basicamente você tem aí o valor de bilhões. Então, aqui, ó, nós temos patrimônio líquido, né? Teve um decréscimo de 2018 para 2019, então 170 bilhões foi para 161 milhões. Teve alguma consideração, provavelmente, pessoal, a gente pode analisar que esses valores do patrimônio líquido, eles fizeram um investimento aqui no circulante, tá? Então, vocês podem ver que também aqui aumentou a questão das obrigações, ó, de 35 mil foi para 55 bilhões, tá? Então, automaticamente, 20 bilhões de um ano para outro. Exigível a longo prazo, ou seja, são aquelas contas a longo prazo, tá? Acima de 12 meses. Então, aumentou aqui, ó, de 132 bilhões foi para 156 bilhões. Então, basicamente, nós temos aqui um valor de 24 bilhões de um ano para outro, tá? Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo entender? Então, é isso que vocês fazem as análises, tranquilo? Então, aqui nós temos o fluxo de caixa, tá? Ó, lembra que eu falei para vocês a questão lá, pedi para vocês pesquisarem? Tá aqui, pessoal, ó, nós temos a questão do fluxo de caixa operacional, investimento e financiamento, ó, de um ano para outro. Então, aqui trata tudo sobre a questão da entrada e saída de dinheiro, né? A gente sabe que aumentou, ó, juros de empréstimo e financiamentos, remunerações pagas a debêntures participativas, teve um aumento, né? Ou melhor, uma diminuição, tá? Dos valores de menos 715. Então, quando está entre parênteses, a gente pode subentender aí a questão da parte negativa, tá? E aqui a questão do aumento, ó, de caixa, tá? Lembrando, esse é um demonstrativo da Vale, pessoal. Isso aqui é o real, tá? Temos aqui a questão do desempenho operacional econômico financeiro, tem o EBITDA, tá? Que vocês pesquisaram também, relacionados. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Hoje eu só vou bater na tecla em cima daquela questão dos índices de liquidez, explicar para vocês. Lembrando que a próxima semana, pessoal, é a nossa última aula, tá? É a nossa última aula, porque a última semana em si que encerra o semestre é para fechamento de notas e basicamente para quem ficar aí de exame, tá? Então essas são as informações, eu vou estar passando depois no portal SIGA para vocês darem uma olhada sobre essa questão, o quanto de faturamento tem a Vale, tá? É a chamada Vale do Rio Doce, que agora é a Vale, tá? Então tá aqui os produtos, automaticamente informação das receitas líquidas, tá? Ó, questão do que ela vende, tá? Então a gente pode analisar a questão aqui, ó, impacto de Brumadinho, né? 28 bilhões de prejuízos em si que ela teve aí com essa disposição. Não vou dizer prejuízo, né, pessoal, mas para arcar com as consequências que a gente teve aí com esse impacto aí gigantesco, tá bom? Então tem todas as informações, vou passar para vocês relacionados a isso. Aqui fala a questão do níquel, tá? A questão da venda em dólar, ó, tá? Então, só para vocês terem ideia, a questão do aumento do preço, ó. O preço, a questão do níquel teve aumento, né, de 6%, então era 13 dólares e 122, foi para 13 dólares 936 a toneladas, né? Então, basicamente, tem todas as informações. Fala sobre o cobre, tá? E relacionado aos outros produtos, beleza? Pessoal, tranquilo? Então,
vocês podem ver que tem muita informação nesses relatórios, que entra a questão das notas explicativas, tá? A questão dos investimentos, ó. Lembra que eu falei para vocês que teve a venda de algum investimento? Aqui fala também, tá? Então, você olha no balanço e aqui entra a questão das notas explicativas, tá? Olha lá, pessoal, relacionada a bilhões, tá? Só lembrando para vocês, ó, 3,7 bilhões de dólares. Então, relacionada à questão do que eu falei para vocês. Beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nenhuma? Então tá, beleza. Qualquer dúvida, pessoal, vocês perguntem, tá? Bom, temos aqui a questão dos indicadores de progresso, projetos de reposição. Isso aqui nada mais é a questão da capacidade de caixa, uma coisa mais de outra disciplina, principalmente para quem vai tá na área de economia, tá? Sobre o EBITDA, a gente vai falar um pouquinho depois. Aqui trata a questão da estrutura acionária, tá, pessoal? Aqui trata sobre a questão dos investidores, tanto brasileiro como estrangeiro, ó. Os maiores investidores da Vale, pessoal, são investidores estrangeiros, tá? E 18,1%, ó, dessa fatia aqui são brasileiros. Vocês podem, tá? Vocês podem entrar como acionistas também, tá? Tenho colegas que hoje ganham dinheiro, né? Basicamente aí com a Bolsa de Valores, tá, pessoal? E chegam a ganhar de 500, né, a R$1.000 por dia, tá? Beleza, pessoal? Então, prosseguindo aqui, para não ficar tão cansativo, esse relatório eu vou passar para vocês, tá? Ó, trata sobre a questão da auditoria, tá? Pessoal de contábeis aí vai ter a disciplina auditoria, pessoal também de economia, né? Vai ter alguma coisa relacionada bem básica, mas vai ter. Então, nós temos aqui a questão da DRE, tá? Ó, questão que eu falei para vocês de 2008, né? De 2018 a 2019, tá? Então, tivemos aqui um aumento, basicamente, na receita líquida, ou seja, receita de vendas, tá? E só que nós tivemos um prejuízo, tá bom, pessoal? Relacionado à questão lá de Brumadinho, ó, o efeito, como eu falei para vocês, de 28 bilhões, tá? Beleza? Bom, nós temos aqui a questão do balanço, né? Deixa eu ver aqui, ó, tem um demonstrativo do fluxo de caixa, depois vocês podem dar mais uma olhada aí, tá? E aqui nós temos o balanço patrimonial da Vale, tá? Sobre a questão do aspecto relacionados ao aumento ou à diminuição, tá? Então tem todas as informações, a gente pode até voltar depois na última aula para mais uma, vamos dizer assim, um demonstrativo e explicação, tá? Tá aqui, pessoal, notas explicativas que eu passei para vocês, tá? Então, tudo que não está no balanço DRE, fluxo de caixa, vem, né, integrado ao final, explicando relacionado a essa questão aí dos itens que não foram, vamos dizer assim, incluídos nesses relatórios, tá? Fala sobre o rompimento, a questão aí do porquê daquele prejuízo de 28 bilhões, entre outros, beleza? Pessoal, estão conseguindo compreender? Tá tranquilo? Flávio, né? Flávio tá na área aí. Tá conseguindo compreender, Flávio? A gente iniciou, acho que você não estava ainda na aula, mas depois você pode assistir o início aí, que eu vou estar passando a gravação no Cigar, tá? Beleza? Pessoal, então vamos para a próxima aqui. Deixa eu só compartilhar aqui a questão do J. Macedo. Eu acredito que vocês conhecem aí a farinha Dona Benta, né? Bem famosa, tá? Então, deixa eu só compartilhar com vocês aqui, para vocês verem também a questão dos relatórios, né? Que é disponibilizado aí. Deixa eu só compartilhar aqui. Beleza. Então tá. O Flávio disse que tá tudo tranquilo, né? Então, hoje mais é para demonstrar e explicar para vocês relacionado a isso, tá? Os demonstrativos do real. Então, deixa eu voltar aqui. Beleza? Acho que todo mundo já está vendo aí o compartilhamento, né? Deixa eu ver se alguém entrou mais aqui. Não, ainda não, né? Então, vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. J. Macedo é a mesma coisa, tá, pessoal? Isso aqui vocês conseguem esse relatório na internet. É disponibilizado, por quê? Porque é uma empresa de capital aberto. Então, toda empresa de capital aberto, pessoal, eles disponibilizam essas demonstrações contábeis, tá? Então, vocês podem lá acessar e lá em demonstrações financeiras, tem 2019, 2018, 2017, enfim, tem vários anos lá para vocês darem uma analisada, tá? É claro que eu peguei de 2019, por quê? Porque a de 2020 não fechou ainda, tá?
de 2020 vai fechar lá para o mês de final de março, abril, tá, pessoal? É onde que é entregue as declarações relacionadas a 2020. Então, aqui, pessoal, ó, esse JA, até adiantando, eu fiz o meu TCC, desculpa, o meu artigo, né, da pós-graduação relacionado a essa empresa SA. Então, eu fiz uma análise dela, tá? Índice de liquidez, estrutura de capital, tá? Parte operacional relacionada a essa questão dessa empresa. Então, aqui já fala, ó, balanço patrimonial, ela trata aí na questão da página 18, DRE 19, DRA 20, DMPL 21, fluxo de caixa 22, DVA 23, notas explicativas, tá? E declarações. Vocês podem observar, pessoal, que a gente faz basicamente análise em cima desses dois, tá? A maioria das análises é em cima de balanço e DRE, tá? É o que nós estamos demonstrando para você. Então tá aqui uma imagem, tá? Dona Benta, eu acredito que você já conhece. Dona Benta é o nome fantasia, tá? J. Macedo, tá? É a razão social da empresa. Então trata como se fosse também a questão da mensagem de administração, como a gente viu aí na questão da Vale, tá? Então inicialmente fala sobre a empresa, sobre a questão da receita líquida, né? Trata a questão do EBITDA, aqui, ó, despesas reduzidas. Então já inicia falando, ó, as despesas operacionais reduzindo 4,8% no quarto trimestre, quando comparado ao mesmo período anterior. Pessoal, isso aqui é como base para o relatório que vocês vão fazer, em cima do balanço e a DRE que eu vou passar para vocês depois, tá? Fala sobre o lucro bruto e margem bruta, tá? O EBITDA, lucro líquido, ó. Esse aqui, eles já tratam basicamente de um gráfico, né? Que ele trata sobre a questão de 2018, 2019. Então, a gente teve aqui, ó, um prejuízo, pessoal, ó o prejuízo grande, né? Então, basicamente aqui, 69 milhões, tá? Então, a gente pode analisar depois no balanço da RI. Então, trata sobre os indicadores, podemos ver aqui, ó, quarto trimestre de 2018 e quarto trimestre de 2019, tá? 18 e 19, a variação que teve, 2019 e 2018, ó, aqui, 2018 e 2019. Então, teve essa variação, tá? A gente pode analisar aqui, ó, de 2018 para 2019, tivemos uma queda de aproximadamente 4%, tá? É a partir daqui. Então, como que funciona? Primeiro de tudo, para mim analisar uma DRE, eu vou lá no lucro, tá? Eu vou lá no lucro, ó. Então, vamos dar uma olhada aqui, lucro. Lucro líquido, 55 milhões, né? Volume de vendas, né? 55, vamos por aí, 1.000 toneladas, né? Relacionado a 1.000 toneladas. Então, tivemos aqui 55, foi para 69. Só que 69, pessoal, é negativo, ó. Quando tiver entre parênteses, é negativo, pessoal. Então, teve aí uma variação muito grande, né? O lucro líquido caiu. Bom, a receita aumentou ou diminuiu? Se a gente for ver aqui, ela aumentou, ó, de 2022 foi para 2.138, então nós tivemos um aumento de 5,7. Mas o que que ocasionou? Foi o custo do produto vendido, CPV? Então eu olho aqui, ó, de 1.000, né? Vamos colocar aqui 1.212 para 1.308, tivemos um aumento, né, do custo. Mas não foi só isso, tá, pessoal? Então eu olho aqui a questão das despesas, ó. Despesas com venda aumentou, tá? Despesas gerais administrativa também aumentou e depreciação e amortização aumentou também. E os honorários de administração, eles diminuíram. Então, sempre quando vocês for fazer essa análise, pessoal, 3 itens principais. Olha ver se o lucro líquido aumentou ou diminuiu, vê se as receitas de venda aumentou ou diminuiu. Se o lucro diminuiu, a receita de venda aumentou, basicamente eu interpreto que o que ocasionou essa queda no lucro, pessoal, foi as despesas, tá? Então vocês podem analisar depois essa questão aí, tá? Bom, passando aqui, fala sobre a questão da farinha, o farelo, né? Trata sobre os produtos, né? Então essa J. Macedo é Dona Benta, Sol, Peixe Bom, Brandini e Boa Sorte, é a marca, tá? Então essa aqui é como se fosse uma empresa matriz e essa aqui parte das filiais, tá? Então vou disponibilizar também para vocês darem uma analisada depois, tá? Aqui, pessoal, tá o EBITDA, ó, do que a gente falou rapidamente. Mas a próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão do como que funciona do EBITDA, que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortizações, tá? Fala sobre a questão do endividamento, tá? Resultado financeiro, desempenho do trigo, mas nós vamos lá pro
balanço e DRE, tá? Tá aqui, ó, demonstrativo. Olha que bacana, pessoal. Trata sobre tudo relacionado à empresa, o que tem do ativo circulante, não circulante, tá? Passivo circulante, não circulante, patrimônio líquido, tá ok? Então a gente pode analisar aqui, ó, só para vocês verificarem, né? Temos a questão controlador e consolidado, é os valores basicamente, né? Consolidado é o finalizado, tá? Então nós temos aí as demonstrações completa, e aqui nós temos a DRE. Então voltando lá para a receita líquida, né? Ó, nós tivemos aqui em 2018 vamos colocar aqui, né? Aqui também é milhões, pessoal. Então aqui, ó, milhares de reais. Então nós temos aqui 1 bilhão, tá? Se vocês observarem, pessoal, aqui eles colocou milhares, como se fosse mil. Se fosse milhões, eles diminuiriam aqui, ó, tá? Aí ficaria só 1.732 vezes milhões. Então aqui é 1 bilhão, tá? Então eles tiveram uma receita de 1 bilhão 790, 1 bilhão 732 para 1 bilhão 797. Então aumentou. Eu vou lá no lucro líquido, verifico. Tivemos prejuízo, olha só, tá? O que ocasionou esse prejuízo? As vendas aumentaram, mas o que ocasionou? Lembra? Receita maior que despesa, lucro. Receita menor que despesa, prejuízo. Então, basicamente, está nas despesas. Aí eu olho basicamente aqui, ó, os custos aumentaram também consideravelmente. Aqui não tem um percentual, mas se a gente fosse ver, nós temos aí um valor a mais, né? Ó, de 1 bilhão 212 mil foi para 1 bilhão 308. Então teve um aumento aqui, né? Se a gente for fazer o cálculo aqui, de 96 milhões de reais, tá, pessoal? De aumento de custo de venda. Então, basicamente, o custo da matéria-prima aumentou, tá? Que é o trigo, entre outros aí. E despesas, né? Ó, despesas aumentou de 352 milhões, foi para 388 milhões, de 83 foi. Então, relacionado às despesas, a gente juntando tudo isso aqui, a gente vê que basicamente gera um prejuízo do exercício. Tranquilo? Temos a DRA também, tá, pessoal? Ó, bem resumida aqui. Temos a questão da DMPL, tá? Se vocês observarem, pessoal, nós temos aqui, ó, lucro líquido do exercício, tá? Isso aqui é relacionado a 2018. Então, nós temos aqui, ó, se você voltar lá na DRE, o valor de 55 mil tem que tá aqui, ó, 55 mil, tá? E a DMPL, ela vai demonstrar para onde foi distribuído. Então, nós temos aqui o lucro, que foi para distribuição, constituição de reserva legal, tá? E reserva de incentivos fiscais, ok? Então, essa é a distribuição. Já em 2019, nós tivemos um prejuízo, ó, 69 milhões, tá? Então, basicamente, na DMPL, vai estar constando lá o valor do prejuízo do exercício. Então, aqui é onde a gente faz aquela análise geral. Para onde que foi o lucro? Para onde foi a distribuição? E o prejuízo, basicamente, nós temos aqui, ó, a absorção do prejuízo, ele não é distribuído para nada, somente o lucro, tá? Temos aqui a demonstração do fluxo de caixa, método indireto, que a gente falou para vocês também, trata de controlador e consolidado, tá? Variações de ativo passivo, onde entra a questão do operacional, investimentos e financiamentos também, tá? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é, eu acredito, pessoal de economia, eu basicamente ensinei como que eu faço a comparação se está correto. Como que esses valores estão corretos? Eu faço relacionado à questão lá do disponível, lá no ativo circulante para a gente fazer a comparação. Tranquilo? Deixa eu ver aqui se aparece o valor para a gente mostrar para vocês como funciona. Tá aqui, ó. Esses valores aqui, pessoal, ó, o somatório desses valores de toda, né, os lançamentos, tá vendo aqui, ó, 61.063 é relacionado ao dinheiro, né? É o valor do caixa, né? O que a gente trabalhou em espécie, vamos dizer assim, dinheiro, caixa, tá? Tá vendo 61.063? Como que eu sei que tá correto? Esse valor aqui, ele vai ter que ser igual a esse valor aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Ele tem que fechar com o valor do caixas ou equivalente a caixa. Se você fizer todo o lançamento e der o resultado, se você vir aqui e comparar, bater o resultado dos dois, né, balanço e do fluxo de caixa, o valor está correto de lançamento. Tranquilo? Isso aqui eu ensinei o pessoal aí de economia, tá? Bom, DVA, DVA, né, fala sobre a DVA,
temos aqui a questão, deixa eu ver aqui, da estrutura societária, então trata sobre essa questão aí dos informes da companhia, tá? Então isso aqui vocês podem verificar depois, trata sobre os relatórios, enfim, e também a questão aí das continuação, moeda funcional, venda externa, né, para o exterior, compra de matéria-prima, entre outros. Tranquilo? Pessoal, acredito que as informações dos relatórios são essas. Eu peço que vocês depois dá uma analisada, tá? São 82 páginas. Claro que a gente não vai ficar falando em si de tudo sobre essa empresa, relacionada a essa empresa, porque são notas explicativas, são informações adicionais que a gente pede que vocês deem uma analisada, uma lida, tá? Para vocês compreenderem um pouco melhor, tá? Então, isso aqui é da J. Macedo S.A., relacionado aos produtos Dona Benta. Tranquilo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta? Estão conseguindo entender? É claro que é bem simplificado, mas é claro que depende de vocês também de uma leitura, tá? Posteriormente, para vocês compreenderem melhor, tá? Pessoal, vamos lá para a atividade que eu passei para vocês. A atividade é para ser entregue até hoje, né? Deixa eu compartilhar ela aqui, para vocês verem, né? Essa atividade é o gabarito, vou passar rapidão aqui só para vocês verem, né? O que vocês têm que fazer, quem ainda não fez, tá? E depois eu vou explicar sobre a atividade 4, tá? E aí a gente finaliza a aula de hoje, é uma aula mais resumida, basicamente para a gente demonstrar sobre o real, tá? Então tá aqui, ó. Eu passei para vocês, tá? Para vocês fazerem análise vertical, horizontal, tá? E basicamente é isso aqui. Quem não finalizou, finaliza. Aqui, pessoal, nós temos análise vertical. Então, como eu passei para vocês, o total de 100% é o total do ativo. Professor, para que a gente faz essa análise vertical? Para ver o quanto cada conta representa do total, tá? Então, vocês podem ver aqui o disponível aqui, ó, né? Se eu pegar aqui o disponível, é o somatório do caixa e banco. Então, 12%, tá? Crédito com terceiro, 4,69%. Clientes 12,24, estoque 34,69, tá? A gente pode analisar, pessoal, que do 100% aqui do total do ativo, o maior percentual está no curto prazo. Então, vamos dizer assim que a empresa está tendo uma folga, ou seja, ela consegue transformar esse ativo circulante com a maior rapidez em, né, vamos dizer assim, dinheiro, tá ok? Produtos de matéria-prima, adiantamento a fornecedores com desconto, caso, né, a empresa precisa, né, e queira transformar rapidamente, então o maior percentual ela tem no curto prazo, tá? E o valor da diferença de 63, que é 36,37, está aqui no longo prazo, tá? No ativo não circulante, vamos dizer assim, tá? Então nós temos aqui a questão do imobilizado 24,69, né? A maior fatia de 36,37 é 24,67 em imobilizados, tá? E aí temos aqui o intangível 9,18 e temos aí os 2,45 das duplicadas a receber a longo prazo, imposto a recuperar, representando 2,45, tá? Análise horizontal. Pessoal, um detalhe bem importante, tá? Eu expliquei para vocês na aula, posteriormente, mas eu deixei aqui em 100%, acima de 100%, mas eu vou mostrar para vocês que vocês podem fazer de uma maneira diferente, tá? Se vocês forem pegar aí qualquer exemplo na internet, eles já mudaram. Então, vamos pegar uma análise horizontal aqui para vocês verem. Em 2017, nós tínhamos 58.800, certo? Já para 2018, fomos para 100.600. Então, a gente sabe que de 58 para 100 mil aumentou, né? Aqui, ó, a gente colocou 171, tá? De propósito, basicamente, para vocês compreenderem. Mas o que realmente cresceu, pessoal? Cresceu 71,9, tá? Então, você pode colocar, basicamente, a diferença, tá? Somente a diferença. E como que seria essa fórmula? Essa fórmula nada mais é do que esse valor aqui, pessoal, dividido por esse, tá? Desculpa, pessoal, esse valor de 2018 aqui, ó, dividido por esse, dentro de entre parênteses, menos 1, tá? Fecha parênteses novamente. Deixa eu até colocar aqui como se fosse uma fórmula, para vocês entenderem. Então, nós temos aqui, ó. Deixa eu só tirar o... Como que funciona essa forma da horizontal? Funciona assim, ó. Dois parênteses, tá?
Então, a gente coloca aqui o valor de 100 mil, tá? Teve alunos até que teve com dúvida, e eu expliquei, dividido por 58 mil, tá? E 800, fecha parênteses, menos 1, tá? Aí você fecha parênteses, novamente, vezes 100, tá? Vezes 100, que vai dar esse 71,09, tá? Por quê? Porque aqui ele vai tirar o valor de 100, tá? 100%, que daí vai ficar 71,09, tá? Essa é a fórmula da análise horizontal, tá bom? Do ano base com o ano recente, que você quer saber se aumentou ou diminuiu. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Então, nós temos aqui, ó, a questão, tá? De propósito, se vocês olharem aqui, pessoal, se vocês fizerem essa fórmula aqui, para todos horizontal, vocês vão ver que aqui não é 82. Por quê? Porque a gente verifica que teve um aumento, né? Mas aqui vai dar aquela diferença de 100%, que vai ficar 17,02, tá? Deixa eu só... Vou desconfigurar a tabela só para vocês verem, tá? Por cento. Ó, tá? Seria esse valor aqui, ó, tá? Por que que eu coloco 17,02? Eu coloco entre parênteses. Por quê? Porque teve uma queda, tá bom? Vou considerar, vou corrigir, já teve aluno que me entregou, vou considerar esses valores de 100%, mas aqui eu posso tirar o 100%, aumentou 66,67%, tá, pessoal? Então a gente só coloca a diferença. Aqui, ó, de 212 foi para 112%. Então eu tinha 40 mil, foi para 85 mil, então aumentou 112,50. Eu posso colocar apenas a diferença. Então, para quem não fez aí uma dica, né, ó, coloque essa forma, basicamente vocês vão ter já o resultado final aqui, tá? Não se preocupe, quem já fez, já entregou, vou considerar assim, tá? Não vou descontar ponto. Então aqui, ó, eu posso tirar a questão do 100%, porque eu quero saber a diferença. Ó, igual nesse caso aqui, ó, de propósito a gente colocou também, então eu coloquei aqui, ó, qual que é a diferença de 28,26, né, para 100%? É a diferença mesmo, pessoal, ó, 71,74%, ou seja, a queda, né, de crédito com terceiro foi de 71,74%, tá? Só mexer mais uma vez aqui, ó. Então, esse seria o valor correto, que daria o valor de 100%, beleza? Quem já fez, vou aceitar sim, mas a próxima atividade vocês corrigem, tá? Beleza? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, nenhuma, né? Então, espero que vocês estejam, né, compreendendo essa questão aí dessa atividade, tá bom? Então, os demais aqui também, ó, de 2.000 para 4.000, né? Aumentou 100%. Então, utiliza aquela fórmula. Eu deixei de propósito só para explicar para vocês como que funciona essa questão, tá? Bom, DRE, vamos lá para DRE. Aqui é do mesmo modo, tá, pessoal? Então, vocês podem basicamente aí verificar. Ó, aqui eu coloquei 140 porque eu não utilizei aquela forma, mas eu sei que aumentou 40%. De 100 mil foi para 140, então teve um aumento na horizontal, beleza? Então, depois, a próxima atividade, vocês fazem assim, tá? Então, nós tivemos aqui a receita bruta, do mesmo modo aqui, ó, deixamos de propósito, aumentou 58,33% a receita bruta. Eu vou lá no lucro líquido, né? Será que aumentou? Será que diminuiu? Pessoal, aqui, ó, diminuiu, né? Se você for ver aqui, diminuiu de 2017 para 2018. Tinha 17, né, 1.252 de lucro e foi para 10 mil. Então, aqui seria a diferença, ó. Seria a diferença, tá? Quer dizer que aumentou só 58% relacionado ao valor inicial, que nada mais é do que 41,85%, tá? Isso aqui é o valor, tá bom? Por quê? Porque se eu somar esses dois dá 100%, mas eu quero saber a diferença, a queda, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Estão conseguindo compreender? Então, a análise você faz assim, ó. Coloca entre parênteses, então teve uma queda, tá? A análise vertical, pessoal, é mais tranquila, tá?
eu quero saber o quanto representou. Então, eu tenho aqui, ó, de 100%, eu vi que a questão das deduções de receita representou 45,33%, tá? E o restante, temos 54%, 0,67, e o lucro líquido representou 2,88 da receita bruta. Beleza? Tranquilo, pessoal? Estão conseguindo compreender? Qualquer dúvida, estamos à disposição. A análise é isso, tá? Mas a gente sempre passa para o aluno. Eu sei que vocês estão iniciando, ó. Então aqui você faça apenas a diferença. Tá ok? Belezinha? Bom, os índices de liquidez está aqui, para quem não fez, né? Ó, então vocês podem calcular, como eu já passei para vocês lá, relacionado às fórmulas, tá? Então vocês podem fazer desse modo aqui. Não tem perigo de fazer só o resultado para mim, não tem importância de entregar assim, tá? Ah, quero fazer o desenvolvimento. Tranquilo, mas não tem a necessidade, porque colocou a fórmula, calculou e colocou os valores, eu vou corrigir por aqui, tá bom? Alguma pergunta? Dúvidas? Não? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Pode falar, Stephanie. Você está sem microfone? Ou quer só mandar no chat aí? Pode ir. Ah, tá. É só a utilização da fórmula, tá? Deixa eu só voltar aqui, mostrar para você. Tá? A alavancagem financeira. A fórmula é essa aqui, ó. Grau de alavancagem financeira. Lager dividido pelo LAIR. O que isso representa? Deixa eu só puxar a aula aqui, tá? Vocês vão ter a fórmula. Deixa eu só puxar aqui a aula que a gente falou. Vocês podem pesquisar também na internet, tá, pessoal? Não só na minha aula. Vocês podem pesquisar, tem muito mesmo explicações sobre isso, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui a questão das análises. E aí eu te mostro a fórmula, tá? Para que você não pegou. Mas pode olhar na aula 10 aí que eu postei, vai ter a fórmula, tá? Sobre essa atividade aí que eu pedi para vocês do GAF, tá? Deixa eu ver aqui, só voltando aqui. Sim. Ah, tá. Beleza. Beleza, Lager tem os juros, né? E esses juros estão nas outras despesas e não tem esses juros. Então vamos dar uma analisada lá, tá? Já teve gente que acertou, tá? Vocês podem ver aqui, ó. Essa é uma atividade, tá? A gente baseou no gabarito, né? De uma atividade já enviada, tá bom? Deixa eu ver se abriu aqui. Nós temos... Mas você pode pesquisar lá que vai ter, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Alavancagem financeira. Ó, tá aqui, ó. Vocês podem encontrar na internet, como eu falei para vocês, além da nossa aula, vocês podem pegar material complementar, tá? O GAF, como que se faz? O ROI dividido pelo ROA, tá? Aqui, ó, vocês podem ver o que é o ROI, o que é o ROA. É o lucro líquido vezes 100 dividido pelo patrimônio líquido, tá bom? E o que é o ROA? Só voltando aqui. Eu até passei para vocês, tá? Lucro líquido vezes 100 dividido pelo total do ativo, tá? É onde você encontra a questão do grau de alavancagem financeira, tá? Peço que você dê uma olhadinha aí na aula 10, tá? Tem a fórmula certinho, tá bom, pessoal? Ah, eu encontrei lá na internet que tem esse mesmo módulo, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Se vocês olharem aí, vai ter o mesmo resultado, tá bom, pessoal? O GAF aqui, ó, tá? Tranquilo? Mais alguma dúvida? Conseguiu entender, Stephanie? Beleza, olha na aula 10, tá? Não deixe de olhar na aula 10, que tá tudo explicadinho lá, tá? Bom, basicamente, pessoal, seria isso, tá? Então, essa análise vertical é só isso mesmo, tá? Esse ano base, aqui, ó, pessoal, só mostrar para vocês, se aqui não teve valores, por quê? Porque eu fiz do ano base, não teve valores. Professor, eu posso fazer do ano posterior? Você pode fazer e depois você, basicamente, nas notas explicativas no relatório, explicar, tá, pessoal? Que de 2018 foi utilizado como ano base, por quê? Porque em 2017 não tinha valores. Já em 2018 tivemos aí a aquisição de empréstimos e financiamentos, onde em 2019 aumentou. Então, relação a 2018 para 2019,
tivemos aí um aumento muito, muito grande, tá bom? Então, basicamente, isso aí você pode fazer análise, tá? Quando não tiver de um ano base para os demais, tem, e para alguma conta não tem, você pode explicar depois um relatório de 2018 em diante, tá? Então, aqui a gente deixou em aberto, como eu falei, do ano base, para vocês iniciar. Na próxima atividade, vocês vão já ter noção sobre isso, tá ok? Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Então, vocês podem olhar na nossa aula lá, vai ter tudo lá que vocês precisarem de fórmula. Então, eu fiz um resumo, tá? Para não complicar para vocês e, basicamente, não ter aí tempo hábil para vocês fazerem. A gente sabe que muitos trabalham, muitos estão correndo aí, mas as fórmulas estão aí. Depois vocês podem até em casa, né, fazer as outras demonstrações, tá? Para compreender um pouco melhor. Mas, para nossa aula, a gente redigiu aí um material, né? Redigiu um material mais basicamente em cima dessas questões que são mais usuais, mas vocês podem focar um pouco mais, tá ok? Pessoal, alguma pergunta? Dúvidas? Então vamos lá para a nossa atividade. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje, tá? Então é bem resumida mesmo, não tem um porquê da gente falar muito, né? Em relacionado a essas análises, porque é você fazendo, tá? E nas dúvidas a gente vai tirando essas dúvidas de vocês, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Temos aqui a atividade, deixa eu compartilhar aqui o que vocês já vão fazer, tá? A partir de amanhã, tá, pessoal? Ela vai estar liberada a partir de amanhã, para não complicar para vocês, porque vocês têm uma para entregar hoje, tá? Então, a partir de amanhã já tem aí essa atividade disponível, tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, atividade para a gente finalizar, tá? Empresa contabilizando e analisando SA, essa é a última atividade, 4, como já foi proposto aí no plano de ensino inicialmente, vocês vão fazer análise vertical e análise horizontal. Vocês podem ver que é apenas de 2 anos, tá? E vocês podem ver que é bem resumido, ó, só um pouquinho, né? Então, a gente colocou aqui o valor completo, né? De 11 milhões, tal, mas eu poderia colocar aqui milhares, que vocês iam compreender que seria milhões, tá? Temos aqui uma DRE bem resumida também. E o que se pede, pessoal, nessa atividade? Com base nos dados acima, monte o relatório conforme que se pede. Descreva e calcule e descreva sobre a análise vertical e horizontal, como eu falei para vocês, tá? Vocês podem detalhar que dentro do ativo, né, total, o maior percentual dos recursos estão no ativo, tanto circulante ou não circulante, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer essa análise. Pode perguntar para a gente vai estar tirando essas dúvidas, mas é isso que eu quero que vocês façam, tá? Análise vertical é isso, é bem resumida, mas dentro de 100% do total do ativo, as contas, né, os valores estão mais alocados no ativo circulante ou não circulante? Eu já vejo aqui que está no ativo circulante, ó, os valores, 11 milhões e 3 milhões, total de 15 milhões. Então, ela está a curto prazo, então ela tem recursos, né, se a gente for fazer uma análise de liquidez, pode ser que ela tenha recursos para quitar aí as suas obrigações, né, com maior facilidade, tá, pessoal? Então, basicamente, seria essa questão aí dos valores, né? Bom, temos o passivo circulante, análise vertical, análise horizontal. Análise vertical também e análise horizontal. Então, vocês vão falar dos 2 anos, tá, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, de 100% do total aqui do passivo, tá, pessoal? Nós temos um valor de 5 milhões para passivo circulante, 1 milhão para passivo não circulante e patrimônio líquido. Eu posso ver, pessoal, aqui, já analisar aqui, que a empresa, ela tem mais recursos próprios. Lembra? Patrimônio líquido é onde estão os recursos próprios. Então, você pode falar lá no relatório, tá? Onde a empresa, ela tem as obrigações, um percentual aí considerável a curto prazo, então ela tem menos tempo para pagar, e um valor em si de financiamento de 1 milhão para passivo não circulante, ou seja, a longo prazo. Então, os recursos, né, as obrigações da empresa está alocado no passivo circulante, ou seja, as obrigações a curto prazo, aonde que dá uma pouca folga, né, para a empresa quitar as suas contas. Mas como ela tem um alto ativo circulante, pode ser que ela consiga. Como que eu verifico isso? Fazendo a análise dos índices de liquidez, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é fácil, é bem tranquilo. Lembre-se, tá? Análise horizontal, eu quero a diferença. Aqui aumentou,
Basicamente, você coloca o aumento. Aqui, ó, deixa eu pegar um que diminuiu aqui, para ficar mais fácil a gente compreender, né? Aqui, ó, que diminuiu imobilizado. Então, você vai pôr entre parênteses como negativo. Então, teve um decréscimo no imobilizado, tá? Provavelmente foi vendido alguma coisa, tá? Aqui já aumentou, positivo. Aqui aumentou. Ó, contas a pagar diminuiu. Então, vai ser negativo. Quanto essas contas diminuíram? Então, você coloca entre parênteses, diminuiu 12% das contas a pagar. E explica lá no relatório, tá? Impostos e contribuições aumentou. E empréstimos aumentou e muito, né? Ó, de 99 mil foi para 303 mil, né? Automaticamente, basicamente, foi aí um aumento considerável. Então, você explica, tá? Então, aqui vai dar um percentual bem alto. Aqui diminuiu, então vai ser negativo, por quê? Porque teve uma queda. Então, eu só exemplifico com a queda que teve. Esse valor menos esse, tá? Dividido menos 1 vezes 100, que você vai ter o valor aqui, tá? Patrimônio líquido também, nós temos aqui um aumento, né? Ó, capital social foi injetado um valor muito alto no capital social da empresa, o que dá uma folga em relação aí à origem de recursos, origem próprios, tá bom? Então, tivemos aqui uma diminuição na reserva de capital e reserva de lucro. Provavelmente, essa reserva de capital, ela foi alocada para o capital social da empresa, tá? E reserva de lucro também deve ter uma inclusão aqui, você pode explicar, tá? Aqui, análise vertical horizontal, então nós tivemos um aumento na receita, tá? Então você coloca aqui. Tivemos aqui, vamos ver as quedas, ó, despesas administrativas, pessoal, tivemos uma queda, né? Então você coloca entre parênteses o valor que caiu, percentual, aquela fórmula que eu passei para vocês. Despesas financeiras também e receitas financeiras também. Então, aumentou o lucro. Lembre-se, ó, tem uma despesa, né, menor que a receita, automaticamente o lucro aumenta. E assim por diante vocês podem explicar no relatório, tá bom, pessoal? Então, quanto mais explicado o relatório, é claro que mais a gente vai considerar na nota, tá, pessoal? Então, tente pegar exemplos aí, na internet tem, pesquise, não só fique nas nossas aulas, tem a complementação, tá? Aulas complementares para vocês compreenderem, beleza? Pessoal, calcule e descreva sua análise horizontal e vertical dessa empresa, então vocês vão calcular o percentual e explicar. Na letra A, né? Na letra B, você vai descrever sobre os índices de liquidez dessa empresa, que vocês já fizeram, estão fazendo essa atividade 3, tá? Então, você vai descrever lá sobre os 4 índices de liquidez, o que representa, né? A empresa tem R$2, né? Representa que a empresa, em relação ao ativo circulante, dividido pelo passivo circulante, ela tem R$2, um exemplo de 30 centavos, e consegue cumprir com, né, com as suas obrigações, com facilidade e tal, em si relacionado ao relatório. Já no 3, calcule e descreva a margem líquida, retorno sobre os ativos e retorno sobre o patrimônio líquido. Vocês podem ver, pessoal, que nessa C é somente sobre 3, tá? Vocês veem que lá nós temos índices, muitos índices, mas eu quero que vocês falem apenas esses 3, tá? Que eu postei aqui. Margem líquida, retorno sobre os ativos e retorno sobre o patrimônio líquido da empresa. Essa é a atividade para vocês fazerem. Não percam tempo, calculem já, tá? E comece a fazer o relatório. Dúvidas, estamos à disposição, beleza? Pessoal que está acompanhando, achou difícil? Tá tranquilo? Vocês vão ter aí modelos pela internet, tá, pessoal? Então, pega as nossas aulas, que lá eu expliquei o que representa essas divisões, tá? Então, vai estar lá a questão do índice de liquidez seca, geral, tá? Então, vocês podem observar que está resumido. Olha as nossas aulas, principalmente a aula 10, aula 9 e aula 10, tá? Porque a aula 9 fala sobre análise vertical horizontal e a aula 10 fala sobre os demais índices. Mas vocês podem pegar aulas complementares. Tranquilo? Pessoal, dúvidas, perguntas? Isso, a avaliação é amanhã, Flávio, tá? Então amanhã tem a avaliação, vai cair sobre perguntas, tá, pessoal? Não vai, eu não sei se vai ter cálculo para vocês calcular, mas basicamente, não. Se tiver cálculo, vai ser cálculos para vocês só apenas responderem, tá? Exemplo, se eu coloco lá um índice de liquidez, se a empresa tá boa, se a empresa tá ruim, mas basicamente é uma prova objetiva, não é para vocês calcular, apenas para vocês responderem relacionada a algum item que eu colocar, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Quero agradecer vocês aí. A prova é amanhã, tá, pessoal? Inicia às 5 da manhã e termina às 11 da noite, mas faça o quanto antes, tá? A gente agradece a presença de vocês, vamos estar à disposição aí no grupo WhatsApp, também se quiser mandar o e-mail, tá? Pelo SIGA.
e eu acredito que vocês vão tirar uma nota boa. Amanhã a nota de amanhã vale 5, máximo 5, tá, pessoal? Vale 5 no máximo, tá? Então vai juntar com essa nota da primeira avaliações que vocês tiveram. Se não tem mais nenhuma pergunta, a gente finaliza a aula de hoje. Nenhuma pergunta? O Flávio, a Stephanie e a Tainara. Então a gente agradece aí, né, a presença de vocês, tá bom? Tenha aí uma ótima quinta-feira, estudem, façam essa atividade, tá, pessoal? O quanto antes, não deixa para a última hora não, porque vocês sabem que o SIGA ele tem algum problema de oscilações. Então, para vocês não perderem nota, né, ou não deixarem de entregar, entregue o quanto antes, né? Pelo menos um dia antes aí, tenta se programar para um ano, um dia antes, né? Um ano não, né, pessoal? Um dia antes, aí a gente vai, já posta e fica livre dessa situação. A aula vai ser postada daqui a pouquinho, tá bom? Terminando a aula agora, eu vou baixar ela e já vou postar no Siga A. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço aí, tudo de bom para vocês, tá? Quero agradecer aí a presença de todos, e aí a gente se vê na próxima quinta-feira, nossa última aula, tá? Vai ser a nossa última aula, a gente vai finalizar explicando para vocês aí mais alguns detalhes, que vai ser apenas considerações, vocês não vão ter mais trabalho para fazer, porque a última atividade de cálculo é essa atividade 4, que a partir de amanhã já está liberada, tá ok? Belezinha? Então, obrigado ao Flávio, obrigado a Stephanie, obrigado a Tainara, né, e obrigado aos demais que posteriormente vão estar assistindo a essa aula. Grande abraço e fiquem com Deus. Até mais.